O programa Jesus, Fonte de Vida. A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos agora começando mais um podcast com o programa Jesus, Fonte de Vida. Neste momento já quero que você comece a compartilhar esse vídeo, ative o sininho e comece a divulgar sobre o programa. São vários podcasts e agora a gente começa um. Nossa convidada, nós vamos falar com ela. Ela tem história, viu? Muita história para contar sobre Jesus e também sobre a igreja. E nós, com muita alegria, recebemos agora no programa Jesus Fonte de Vida a irmã Ana Cláudia. Mas se a gente falar por esse nome, muitos não vão conhecê-la, mas se disser assim, Cacau, vocês vão lembrar dela no Shalom, a geração, não essa, mas uma geração anterior e também do Jubileu. Paz do Senhor, irmã Cacau. Paz do Senhor, presbítero. Preparada para fazer uma viagem no túnel do tempo? Sim, estou preparada. Então, nós vamos começar. Como é que o Evangelho entrou na sua família? Eu nasci, na verdade, no lar evangélico. Minha mãe foi crente com 9 anos e quando ela casou, né, com meu pai, ele era evangélico no tempo, e nós já nascemos na igreja, as 4. Agora, para quem não conhece ou vai lembrar, diz aí o nome da tua mãe. Irmã Zefinha, conhecida como Irmã Zefinha. Ali, a juventude do meu tempo, né? E essa geração assim que hoje está mais madura, eles conheceram muito manhã, né? Que na minha casa tinha muita festa, eles gostavam. E manhã cantou no coral Os Filhos de Sião, muitos anos. Aí o Evangelho começou na sua família. E como era, lembra no período da sua infância, como era a igreja? Ah, lembro. A igreja não é como ela é hoje, né? Ela era mais simples, porém era o mesmo tamanho. O anexo, que hoje tem o anexo, antes era uma escola. Mas era muito boa. Assim, foi uma fase muito boa que a gente viveu na igreja. Tínhamos professores muito bons, atenciosos, como hoje ainda tem, né? E dirigentes, que eram aquelas dirigentes que iam buscar a gente em casa se a gente não quisesse ir para a igreja. Mas foi uma geração muito boa. Eu digo que foi escolhida a dedos, que hoje muitos permanecem, graças a Deus, na casa do Senhor, hoje trabalhando do mesmo jeito, trabalhando na obra. O que a gente, naquele dia, um dia escutou, um dia que a gente aprendeu, que muitas vezes a gente via quando a nossa dirigente, irmã Belinha, no ciclo de oração, ela dizia assim, muitos daqui vão sair para ser secretárias, dirigentes, pastores, e a gente achava que o tempo não passava. E eu dizia assim, mas tá vendo que a gente não vai chegar a esse tempo? Porque a gente já estava esperando a vida do Senhor. Mas foi muito bom. Vou pegar um gancho aqui. Naquela geração, mesmo pequena, já era incentivado e doutrinado sobre a vinda de Cristo. Já. E a gente tinha muito medo. Porque a gente tinha medo de ficar no fogo. Minha mãe dizia, se tu errar, se tu fizer isso, vai morar no fogo. Então, assim, vamos ver, vamos encaixar aqui. Chegava na igreja, falava sobre a vinda. Falava muito. Cantava sobre a vinda. A vinda de Jesus. E dentro de casa se falava sobre a vinda. Muito. Eu acho que de 10 palavras, 9 era a vinda de Jesus. Cuidado que Jesus está voltando. E aí, você cresceu nesse ambiente. Assim, no ambiente, falando sobre a vida de Jesus, que é o mais esperado pela gente. Que é a nossa maior promessa, na verdade. Então, depois disso, vai crescendo, né? Nesse crescimento, aí começa agora a igreja precisar ter uma atenção para esse tipo de pessoas agora. Aí nasce as adolescentes. Foi. As adolescentes eu conhecia, né? Irmã Eunice Aguiar. Mas eu não cantei. Eu não cantei nas adolescentes. Minhas irmãs cantaram, mas eu não quis. Eu fui logo para o Shalom.
que é justamente era o vocal jovem que é conhecido. É isso mesmo, é. Que hoje se tornou União de Adolescentes. União de Adolescente. E as adolescentes, né, que a gente chamava, né, costumava chamar adolescente. Hoje se chama União. Mas naquela época a gente chamava adolescente mesmo. E eu não queria porque tinha que fazer gesto. E era muito gesto. Aí foi quando a gente saiu das crianças, eu disse, assim, da fase, né, de criança. Eu já estava com 12 anos, então a gente procurou a irmã Dora. Aí a gente falou com ela, que já foi na gestão do pastor Manuel Amaro. E a gente falou com ele e com a irmã Tereza, e a gente pediu para fazer um grupo de adolescente, porque a gente não queria participar, e assim, até pela quantidade, porque naquele tempo, quando formou o grupo de adolescentes, só tinham 6. Se eu não me engano, era 5 ou era 6. Lembra a faixa etária e a idade mais ou menos aproximada? Do grupo de adolescente ou do Shalom? Quem começou o Shalom? O Shalom, 12 anos. Eu tinha 12 anos. Os outros também tinham essa faixa etária? Não, tinha mais velhas. As meninas, é porque só tinha, no começo só com meninas. Depois foi que se juntou ao menino que tem até hoje, né? Olha, isso aí é só o início de uma história. Mas vocês não podem perder, porque ainda daqui a pouquinho a gente vai começar a contar essa história e outras histórias. Eu diria que a irmã Cacau representa vários tipos de geração. Geração Shalom, geração Jubilai. Depois a gente vai ver geração da comissão. Enfim, você não pode sair daí. Daqui a pouquinho a gente volta. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Diga desde quando eu me levanto, desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Se você puder, levante a sua mão e diga: és fiel. És fiel em todo tempo. Diga: em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Vamos dizer todos juntos: tua doce voz que me guia em meio ao fogo e na escuridão, tua presença me conforta. Diga: eu sei que és meu Pai, sei que és meu Pai e amigo és. Eu vivo da bondade de Deus. Levante a sua mão para o céu e diga: és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que
motivos de sobra para adorar a Ele. Eu não sei você, mas eu não era para estar aqui. Então eu tenho motivos de sobra. Eu não sei o que Ele viu em mim, mas Ele me escolheu. E Ele também te escolheu. Então levanta essa tua mão santa para adorar a Ele. Exalta o nome dEle. Cante comigo. Esse eu em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Diga mais uma vez: esse eu em todo, eu sei, Senhor. A bondade de Deus, eu cantarei. A bondade de Deus, eu cantarei. A bondade de Deus. Diga mais uma vez: estamos de volta e agora, hoje, programa com nossa irmã Cacau, e ela vai contar pra gente como foi o início do Shalom. Foi assim, foi bom, porque a gente saiu, né? Eu era criança, já estava com 12 anos, aí eu falei com a irmã Dora, era uma mulher muito assim, muito ativa na igreja, tanto ela como a família. E a gente procurou pela irmã Dora porque a gente queria um conjunto, a gente sentia a necessidade de ter um conjunto de adolescente. Porque até então só tinha a União e era formada por poucas meninas, né? E tinha muita criança, saía e não tinha para onde ir, porque no conjunto, no entanto, não podia cantar. Só interrompendo que para quem está assistindo, não era como hoje, era umas meninas, era selecionada e ali faziam gestos. Era assim. Então, no caso, precisava de um conjunto que abrangesse tanto meninas como meninos. Mas quando a gente colocou, não tinha meninos. Já foi na outra Foi, eu me lembro que foi formado com 19 meninas. 19 meninas no dia 3 de maio, logo após o aniversário do pastor Manuel Amaro. Lembra algum daquela época que eles cantavam? Lembro, gratidão, tinha gratidão, calmo, sereno e tranquilo, cantava muito, acho que quase todo domingo eram os mesmos hinos. Então, minha gente, tem que ter pelo menos uma palhinha. Muito bem, então vamos ter uma palhinha aí de Te Agradeço. Te agradeço, ó Deus maravilhoso, por tudo quanto recebi sem merecer. Muito bem. Esse hino depois ficou marca registrada quando tinha festividades de agradecimento, cultos de ações de graça. Sempre a gente cantava esse hino, de Débora e Leia. Muito bom, hino muito bonito, né? E ele toca na alma da gente até hoje. E quando a gente canta, não tem como não lembrar, o Shalom. E depois, aí passou um pouquinho de tempo no Shalom, né? Passei pouco tempo no Shalom, aí eu queria muito cantar no conjunto. Engraçado que quando eu via, porque eu queria ir pro Shalom. Assim, não é que tanto assim eu me identificasse com as meninas, é porque quando passava, a gente ficava olhando por debaixo do banco e a gente olhava aquelas moças com sapato alto. Eu disse, eu quero ir para aquele conjunto para usar aquele sapato alto.
conjunto musical. O conjunto musical Sublime Louvor. Era na direção do irmão Elias também, né, que hoje é o presbítero Elias Joel. E eu passei muito tempo, e foi uma fase muito boa, aprendi. Se eu não me engano, eu tenho uma pasta do conjunto, deu uma misturada, deu uma pinceladazinha, porque eu tenho a pasta do Jubilai, que aí depois eu saí do conjunto e fui para o Jubilai. E no conjunto, qual o hino que te marcou? No conjunto, Cristo é pedra viva, pedra de esquina, pedra angular. A gente cantou muito esse hino também. Muito bem. Então, aos pouquinhos, vai mudando de fase e agora chega o momento de nascer o Jubilai, né? Foi, eu fui para o Jubilai, eu acho que eu já tinha uns 19 anos. Como foi o começo? Foi já no começo do Jubilai? Não, porque o Jubilai, na verdade, nasceu, foi um web jovem. Foi um grupo de estudo que teve na igreja, aí depois o presbítero, no tempo, eu não me lembro quem formou. Eu sei que foi sob a direção também do irmão Elias Joel. Então aí veio o Jubilai, que saiu, né, do web jovem, que foi o grupo jovem. E foi quando eu entrei, na verdade, o Jubilai já era Jubilai. Não era mais web jovem. E quando chegou no Jubilai, como se sentiu nos primeiros momentos? Eu gostei muito do Jubilai. Se eu tivesse de voltar, voltaria para o Jubilai. Mas a voz não é mais a mesma, né? Eram divisões de vozes. Eu não senti tanta necessidade, já devido à minha rouquidão, que eu nasci com a voz desse jeito, por deficiência das amígdalas. Então aí o irmão Elias disse, não precisa nem fazer teste de voz com você já é contralto. Então aí eu pegava os hinos com uma rapidez e ele ensinava. E assim, eu me lembro que tinha uma menina que ajudava muito, tu canta assim, que foi até a irmã Zama, que já dorme no Senhor. Né? Muito bom, fase muito boa. E a gente tinha muito incentivo porque a gente viajava muito naquele tempo. E a gente ia para encontros, assim, em outras igrejas, que tinha outros corais. E aí a gente aprendia a gostar, aprendia a amar. Muito bom. Quando chegou, quais foram os primeiros hinos? Ainda consegue lembrar? Do Jubilai, eu lembro, mas eu estou esquecida mesmo. Gloriosa Redenção. Lembro do título, mas eu me lembro. A irmã cantando o Sol Lava Lindo. Eu tinha esse. Divino Companheiro também a gente cantou muito, tanto no conjunto como no Jubilai. E teve tantos e tantos, eu ainda tenho uma pasta do Jubilai. E faz mais de 20 anos que eu saí. Então, vamos lembrar um pouquinho como era o Jubilai daquela época. Porque, assim, cada geração fala da sua geração. Uhum. E hoje, claro que existem mudanças que ocorreram, tanto na igreja como também nos órgãos. Mas naquela época, para que as pessoas que estão, os antigos vão se lembrar, mas os que estão novos vão conhecer como era o Jubilai. Quando chegava no ensaio, como era... O ensaio. Assim, vamos dizer que no próximo sábado, não era no sábado, era no domingo à tarde, no ensaio do Jubilai. Aí o irmão Elias dizia assim, olha, a gente vai cantar tal hino. Então os líderes de vozes têm que preparar cada grupo para cantar, né? É soprano, contralto, tenor e baixo. E eu me lembro que a gente sempre ia para a casa de irmão Osvaldo. E era uma festa pra gente, era uma alegria. E a gente tinha prazer, e minha mãe deixava, porque ela confiava para onde a gente estava indo. Aí a gente chegava lá, que era no tempo daquelas fitas. Que a gente botava no gravador, né? Uhum. E ali a gente ficava escutando o hino. E depois a gente saía, cada grupo, aí o irmão Elias marcava pra gente ir para a igreja e todo mundo ali se juntava, daria mais certo. Porque todo mundo já tinha ensaiado. E era muito bom, tanto quando a gente chegava, era aquela alegria, aquele empolgamento com os líderes de voz, e também quando juntava com o irmão Elias, ficava bem mais fácil. Agora, é claro que eu passei bem rapidinho pelo Jubilai, mas eu lembro que sempre tem aquele momento que ele parava para dar a palavra e falar muito para os jovens. Era um ensinamento, viu? O
Hoje eu ainda guardo palavras que o irmão Elias ensinou muita gente naquele tempo. Era assim, a gente chegava de 7 horas e tinha que chegar de 7 horas. A gente tinha tanto amor, presbítero, pela obra, e de 6h30 ainda estava todo mundo pronto, correndo para a igreja. Os cabelos em pé, ainda me lembro, mas esse cabelo não era a obra, a gente queria a obra. E eu me lembro que a gente chegava de 7 horas, era ali naquele primeiro andar, ali na matriz, e a gente ia orar, na verdade, né? A gente começava de 7 até 7h30. A gente orava, ficava ali de joelho, e ali eu vi muito batismo, era muito bom, e eu ficava muito aperreada no começo, porque eu não era batizada. E eu queria, teve dia que eu disse, Jesus, hoje eu não vou orar mais não vou orar. Mas era muito bom, e quando terminava de 7h30, ele levantava, e muitas vezes, muitos daqueles jovens não levantavam, ficavam ali de joelho, olha ali em espírito, era muito lindo, que fase boa, se eu pudesse voltar, voltaria novamente. Então vamos voltar, eu vou contar uma experiência que me marcou assim. A gente estava na matriz e na época, eu não sei como foi o culto, eu sei que tinha um culto que veio um coral daqui mesmo e cantou tecnicamente bem lindo. E assim, a igreja ficou espantada. Acho que vai lembrar desse dia. Aí de repente a gente, irmão Elias, olha, eu não sei se foi, tocou-me. Lembro. Perfeito. Todo mundo assustado, porque aquele outro coral cantou divinamente. Foi. E aí, eu ainda me lembro que alguns disseram, mas vai pegar o hino mais simples. Simples. E É quando começou todo mundo com muita apreensão cantar, a glória de Deus desceu naquele dia. Parece que foi naquele dia. Foi muito lindo. Foi numa festa, não sei, não lembro muito bem, mas se não me engano foi a festa do pastor Manuel Amaro. Pronto. Foi a festa do pastor Manuel Amaro. Foi assim, a gente veio vários conjuntos de fora, que geralmente era eu que fazia essas festas, juntamente com a irmã Tereza, né? Eu recitava, e nesse dia eu tinha me preparado para as lembrancinhas, para as coisas que eu gostava de estar interagindo nas festas deles. Aí, irmão Elias estava escalado para dar a palavra. Irmão Elias estava no púlpito, ficamos com o Nado, né? Que é o diácono Edinaldo, né? E veio um conjunto daqui mesmo, né? Da cidade, e cantou um hino divinamente, com muita técnica vocal. E quando foi na hora, quando eles terminaram de cantar, olha, isso marcou muito a vida da gente. Eu sempre levo, aonde eu vou, que eu me lembro dessa história, eu conto. E a gente olhava para o irmão Elias, a gente sentia confiança nele. Aí ele pegou e disse, cante. Aí o irmão Edinaldo, que era o vice nesse tempo, ele disse assim, qual hino? Todo mundo apreensivo, com medo. Meu Deus, e agora? Aí ele pegou, disse, canta, e tocou-me. Eu lembro quando uma pessoa estava perto de mim e disse assim, a gente vai cantar esse hino é do rococó mesmo. Eu olhei assim, eu disse, vamos cantar. E nada, vamos cantar nervoso, suando. Presbítero, quando a gente cantou, não teve técnica no mundo. Viu que Deus honrou naquele dia. Tanto a gente que estava muito nervoso, mas Deus escutou e viu a necessidade. E a gente cantou, e eu creio que Deus recebeu naquele dia. Foi lindo. A glória de Deus, assim, tomou conta daquele ambiente ali na igreja. Foi muito lindo, foi muito lindo. E eu sempre conto. Quando a gente, às vezes a gente, né, hoje eu estou na comissão, e assim, tá um hino. Mas assim, a irmã disse aquele hino, não adianta contestar. Porque é aquele hino que Deus tocou no coração dela. Isso é um exemplo vivo que a gente tem que levar. Não é técnica, muito embora seja muito importante, né, presbítero? É muito importante, até porque a gente trabalha, a gente ensaia para isso. Mas foi muito lindo. Na época, quem conhece o presbítero Elias Joel, ele vai estar me vendo aí, os filhos, sabe que ele primava por isso. Era. Mas só que antes disso ele primava pela presença de Deus. Pela presença. Era mesmo assim, quando foi que eu estava dizendo antes, quando a gente terminava de 7h30, que ele levantava, ele lia a palavra, ou se ele mandasse alguém ler a palavra, mas em cima dali, daquele contexto, ele ia tirar exemplo, ele ia nos ensinar antes de qualquer ensaio.
Era desse jeito. 8 horas começava o ensaio. Muito bem. Olha, a gente vai dar um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais Irmã Cacau e o Jubilar. Apresentando o programa Jesus, Fonte de Vida. O programa Jesus, Fonte de Vida. Quando minhas forças eu não encontrei, procurei amigos e não os achei. Quando me senti sem forças pra lutar, quando vi o mundo me abandonar, quando me disseram não ter solução, em um misto de tristeza e frustração, quando eu pensei ter chegado ao meu fim, quando eu me preparei pra desistir, foi aí que Deus se revelou dentro do quarto, me dando aquele abraço que só Ele sabe dar, quebrando o silêncio a me falar: filho, teu amigo sou eu, quem não abandona sou eu. Pode o mundo te abandonar, sempre ao teu lado vou estar. Filho, essa presença sou eu, que abraça a tua alma, sou eu. Põe no rosto um sorriso, eu não desisto daquilo que é meu. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Quando minhas forças eu não encontrei, procurei amigos e não os achei. Quando me senti sem forças pra lutar, quando
quando vi o mundo me abandonar. Quando me disseram não ter solução, em um misto de tristeza e frustração. Quando eu pensei ter chegado ao meu fim, quando eu me preparei pra desistir, foi aí que Deus se revelou dentro do quarto, me dando aquele abraço que só Ele sabe dar, quebrando o silêncio a me falar: filho, teu amigo sou eu, quem não abandona sou eu. Pode o mundo te abandonar, sempre ao teu lado eu vou estar. Filho, essa presença sou eu, quem abraça tua alma sou eu, sou eu. Põe no rosto um sorriso, eu não desisto daquilo que é meu. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Você não pode desistir, você não pode parar. Em meio à tempestade, sou eu quem ando sob o mar. Sinta agora minha presença, sou o Deus que te sustenta. Sou teu Deus, sou teu Pai, confia em mim. Filho, teu amigo sou eu, quem não abandona sou eu. Pode o mundo te abandonar, sempre ao teu lado eu vou estar. Filho, essa presença sou eu, quem abraça tua alma sou eu, sou eu. Põe no rosto um sorriso, eu não desisto daquilo que é meu. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Oh, meu filho, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Meu filho, sou eu. Filho, teu amigo sou eu, quem não abandona sou eu. Pode o mundo te abandonar, sempre ao teu lado eu vou estar. Filho, essa presença sou eu. Estamos de volta com o seu programa Jesus Fonte de Vida. E na nossa viagem a gente deu uma paradinha quando a gente estava falando de jubileu. Queria que a irmã Cacau dissesse para a gente alguns momentos importantes que ela viveu no jubileu. Foram muitos, né? Foi muito bom. Mas assim, o que marcou a gente foi uma das viagens que nós fomos para Maceió. E irmão Elias, no tempo, né? Irmão Elias Joel, ele disse, vamos parar numa pousada. Eu não me lembro bem se ele falava o nome pousada, né? Então a gente foi para um lar de idosos. E quando a gente chegou lá, eram tantos idosos, mas aí o irmão Elias parou e disse assim, vamos fazer uma oração, vamos cantar. Eu acredito, eu não me lembro bem ao certo, que era evangélico. Eu acredito que sim, né? Até por conta que a gente parou lá. E a gente fez a leitura da Bíblia, todo dia a gente cantou. Mas presbítero, foi muito lindo naquele dia, porque o poder de Deus, olha, eu vi gente sendo renovado naquele dia. Eu me lembro de Julinho, foi renovado, eu não sabia nem que ele era batizado. Aquele menino que a gente chama Cafezinho, também foi renovado, muitos ali, foi muito lindo, a experiência inabalável, porque sem igual aquela assim, porque a gente são velhinhos, né, que são velhinhos, não é que nada, tudo cheio do Espírito Santo. Foi muito. Outra viagem que a gente fez também foi para Fortaleza. Foi o evangelista, né, Carlos Otávio, que já dorme no Senhor. Também ele fez esse convite
E a gente foi muito bom. Passamos o dia lá. O pastor Manuel Amaro também, ele foi com a gente, a família. Eu ainda tenho foto daquele dia. E fomos para a casa dele, fomos muito bem recebidos. Foram 12 horas de viagem, do sábado para o domingo, passamos o dia e chegamos na segunda-feira. Também foi muito bom essas viagens. Agora, a gente vai falar um pouquinho de liderança. Como era a liderança de irmão Elias no Jubilé, já que ele passou tanto tempo no Jubilé? Assim, o presbítero Elias, tanto ele cativava pelos jovens, ele tinha muito cuidado e assim, ele pregava isso, ele ser assim, ele ensinava na verdade, ele tinha muito cuidado com a gente. Como líder também, ele cuidava da juventude, dos jovens, naquele tempo ele era professor também na escola dominical, era todo um cuidado, porque ele queria que a gente cantássemos lindo no dia, com perfeição. Eu me lembro que ele falava assim muito em a gente impostar a voz. Eu sofri tanto com isso, meu Deus, como é que eu vou impostar? E as meninas, é assim que imposta, mas eu não consegui não, irmãos. Eu aprendi o contralto, mas impostar era difícil para minha voz. Assim, eu tinha necessidade, como os irmãos percebem pela voz, né? E naquele tempo, tudo bem que com o tempo piorou, né? Pelo fato de ser professora, há muito tempo. Muito bem. E como era naquele tempo as preparações de uma festividade? Era assim, no tempo, é como tem hoje também, tinha 4 pessoas, mas não chamava, tinha um nome que chamava, eu me lembro que eu já fui vice-secretária também do Jubilai. Tem a líder de voz, né? Fora o líder de voz, tinha essas 4 pessoas que tomavam conta da festa, na verdade, eles que resolviam tudo. Eu me lembro que o da gente era, eu esqueci a palavra que se dava, era Nilson, Nado, que a gente chamava Nado, que é irmão Edinaldo, né? O diácono Edinaldo. Tinha, eu acho que o Wallace também. Era uma chapa que ele dizia, formava uma chapa. Aí a gente tinha votação. Não é feito hoje, né? A gente ora hoje, Deus mostra que... Não, lá era uma chapa, e a chapa da gente era composta por 6 pessoas. E a gente votava, era eleição no dia, chapa 1 e chapa 2. Era um tipo de dinâmica, né? Era bom. E todo mundo se movimentava. Foi bom. Então a chapa da gente ganhou no tempo. Então aquela chapa ali, as 6 pessoas, tinha o presidente, presbítero, aí dizia, era o presidente da chapa, o vice-presidente, aí tinha secretária, vice-secretária, o tesoureiro, o vice-tesoureiro. Era assim, eram 6. Então essas 6 pessoas é que tomavam conta assim, da festa em si. Mas irmão Elias, ele lançava assim um convite para os componentes. O tema, você escolheria o tema. Eu me lembro que uma vez Jó ganhou o tema, eu não me lembro agora, fugiu a memória, e desenhou no papel, no lençol. Até um tempo desse a gente tinha esse lençol guardado. E ele pintava, desenhava tudo direitinho, era assim, ele ganhava também, tinha eleição. Tudo assim, quer dizer, todo mundo se envolvia. Agora é daquela geração. Aí a gente olha, pelo menos os meninos, né? Hoje tem o pastor André Alencar, evangelista Michel, evangelista Erivaldo, lembra de mais algum? Assim, tem outros, porque tem outras denominações, aí eu nem sei dizer outros ministérios, na verdade. Mas, assim, mas eles estão envolvidos todos na obra. Uma geração que teve um desenvolvimento muito grande na obra de Deus. Foi. As meninas também. Todas, quando o evangelista Michel vê essa entrevista, ele vai dizer assim, eu não era dessa época não, viu? Eu entrei depois. Ele sempre diz isso. Mas eu me lembro, ele pequenininho, cabelo cortadinho, pequenininho. Mas ele cantou comigo no Jubilai. Ele, Micaías, Milka, Micheline, eu não me lembro se ela cantou. Mas o irmão Elias, né, o presbítero Elias, ele levou todos os filhos para o Jubilai. Eu não me lembro bem de Micheline. Agora uma coisa que... E eles todos estão envolvidos na obra. Hoje eu observo o cuidado do Jubilai, eu digo assim, de uma maneira geral, irmão Elias era o dirigente. Mas assim, havia uma preocupação com o repertório do Jubilai. Sim.
nós observamos que daqui a pouquinho ela já está com a pasta ali, daquela época. Vocês vão observar o repertório que era o Jubilei daquela época. Cada hino que ela for olhar ali, ela vai dar uma palhinha assim. Ali pelo menos acho que tem mais de 30 hinos. Tem muito mais. Como era essa busca? Como era esse cuidado? Assim, presbítero, assim, quem chegava com os hinos, na verdade, já era o dirigente. Eu lembro que era ele, né? Por mais que eu esteja afastado, foi mais de 20 anos, assim, do Jubilai, né? Porque foi tempo que eu casei, aí eu fiquei na senzala, e faz 15 anos que eu já estou aqui no Carneiro Leão. Mas eu me lembro que era ele que levava os hinos. Não sei se alguém lhe ajudava. Agora é interessante que todo mundo pegava aqueles hinos e terminava sendo influenciado por aqueles hinos, né? Era. A gente se identificava, na verdade, né? E hoje a gente vê uma mudança musical muito grande, né? Eu acho. Eu acho que os hinos antigos, ele busca mais, você fala diretamente com Deus. Eu percebo assim, que a gente fala com Ele, a gente sente muito mais a presença dele. Não é que os de agora não sintam a presença, mas você tem que estar realmente ligado com os céus, porque senão você canta por cantar. E os hinos são muito repetitivos, é uma estrofe e um hino, aí volta e canta a mesma coisa. E os hinos antigamente, é feito os hinos da harpa, eles foram escritos com lágrimas. As pessoas buscavam, oravam, não desmerecendo os de agora, de maneira nenhuma. Mas eu digo isso pela fase que eu vivi, né? A fase que eu passei. Né? Eu vejo assim. Para que as pessoas entendam um pouquinho, ela vai dar uma olhadinha na pasta e vai começar a dar uma palhinha pra gente. Olha, vou escolher aqui um hino. E até hoje tem o coral aqui que canta. No caso, faz quanto tempo esses hinos? Não tenho data aqui, deixa eu ver, viu? Mas assim, só para que eles tenham uma ideia, faz uns 30 anos? Faz porque eu tinha aqui uma vez que fomos para Tamandaré, aí eu estava olhando esses cartãozinhos, né, que a gente ganha nas igrejas. Eu não sei se eu tirei da pasta, porque geralmente eu tiro para mostrar às meninas. Eu acho que não está mais aqui. Tá não, isso aqui já foi da parte do conjunto. Mas tem mais de 30 anos, eu entrei com 19. Não façam cálculo. Não façam cálculo, em nome de Jesus. Ó, esse hino aqui, Osana. Toda vez que a gente cantava esse hino, a gente lembra de Osana. Eu acredito que hoje ela esteja no coral. Possa ser. Aí a gente toda vez cantava, aí irmã Elia dizia assim, Osana, todo mundo olhava para Osana. Vou cantar uma palhinha? Pode. As ruas estavam em festa, ali passaria Jesus, tal qual os profetas disseram, traria para todos a luz. Aí os rapazes cantam, né? Vou pular. Aí a gente, Osana, Osana, que feliz refrão, Osana, Osana, reinará então, Osana, Osana, cantos mil erguei, Osana, 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 pois Cristo é rei. Vocês estão vendo? Eu tenho essa pasta, eu tinha outra também, mas eu não quero dar fim, porque foram hinos que assim marcaram as nossas vidas ali. A minha cidadania, ela não está aqui. A minha cidadania está nos céus, de onde provém o meu Salvador Jesus Cristo e de onde eu espero ansiosamente a sua vinda. Estou de passagem e nessa viagem
Tenho o passaporte carimbado, o meu visto já foi autorizado. Antes de morar já sou cidadão. Cidadania do céu está em meu coração. Não vou levar as malas que a traça rói, não vou levar chave nenhuma se a ferrugem corrói. Preciso estar preparado para ser transformado, e aqui saudades deixar. Um novo corpo vou receber, novas vestes eu irei ter, um novo hino irei cantar, Maranata, e com os anjos eu vou entoar uma canção que não há de me cansar. Valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Valeu a pena. As noites escuras, o choro, as lutas, tudo pra te encontrar. Está tudo preparado, o encontro está marcado. Verei o meu Jesus, abraçarei Jesus, na eternidade santo, santo irei adorar. Maranata é a minha canção, o arrebatamento é a minha pregação. Eu estou indo pra minha morada, sou cidadão do céu, com saudade de casa. Está tudo preparado, o encontro está marcado. Verei o meu Jesus, abraçarei Jesus, na eternidade santo, santo irei adorar. Maranata é a minha canção, o arrebatamento é a minha pregação. Eu estou indo pra minha morada, sou cidadão do céu, com saudade de casa. Sou cidadão do céu, com saudade de casa. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Está tudo preparado, o encontro está marcado. Verei o meu Jesus, abraçarei Jesus, na eternidade santo, santo irei adorar. Maranata é a minha canção, o arrebatamento é. Vamos continuar com o seu programa Jesus Fonte de Vida, e agora vamos relembrar alguns trechinhos de alguns hinos que marcaram época no Jubilai. Nesta com a irmã Cacau. Vamos lembrando um pouquinho aí, irmã Cacau. Um hino muito bonito que marcou também muito o Jubilai foi esse: Quero Ser Como Cristo. Tenho um desejo sem igual, quero ser como Cristo. Este é meu grande ideal, quero ser como Cristo. Muito bem, que coisa linda melodia. E temos mais hinos que foram marcando nesse período do Jubilai. Tem outra aqui: Nossa vitória ao Senhor. Estou no exército pra batalhar, a guerra pertence ao Senhor. Contra nós qualquer força não vai prosperar,
pois nossa vitória é o Senhor. Demos glória, honra, força e poder ao Senhor. Muito bem. São hinos que nos trazem a memória afetiva do Jubilai. Claro que todos nós temos lembranças e hoje estamos revivendo através da nossa irmã Cacau com alguns trechinhos de hinos que mexeram com uma geração e trouxeram a geração para Deus e para servi-lo. Amém. Tem outra aqui que também a gente cantava muito. Ouvi contar a história de Jesus, o Rei da glória, que do céu desceu e aqui viveu, porque me quis salvar. Amém. São hinos que marcaram a nossa história, né? E que eu vou levar para o resto da minha vida. Enquanto Jesus não voltar, estou cantando ele. Então, mesmo há tantos anos atrás, ainda revivem com muita emoção. Muito, irmão. E assim, o que eu mais quero ser como Cristo. Isso aqui foi um hino que marcou muito. E se o presbítero Elias estiver escutando, assistindo essa entrevista da gente, ele vai ver que esse foi um dos hinos. Pelo menos assim, eu lembro, eu tenho essa fase, né, que eu lembro dele cantando esse hino, que ele dizia assim, viva, cante com a alma. E a gente cantava, e a gente buscava sempre o melhor, né? Foi muito bom. Muito bem. E nesse período, as gerações vão crescendo e a gente vê hoje que o Jubilai, ele é de jovens e cada dia mais eles vão se aperfeiçoando em novos ritmos musicais, mas sem sair daquela linha do Jubilai. Do Jubilai. Hoje tem uma nova geração, né, de novos componentes do Jubilai. E quando eu chego na matriz, eu fico assim olhando com saudade, mas lembrando de cada momento. Naquele lugar ficava ali fulano, naquele outro eu sentava ali, junto à minha amiga. Então era sempre as três amigas no banco da frente do lado do contralto. Era eu, Lourdes e Laodiceia, que hoje elas estão lá no IPCEP. E tinha a Zama também, que já dorme no Senhor. E eu sei o lugarzinho de cada um onde éramos, onde ficávamos. Eu lembro. A minha bancada era Laodiceia, aí vinha Lourdes, eu, Zama, Edilma, Lenilda e Lígia. Primeiro banco. A memória é muito privilegiada. Eu lembro. Então, para aqueles que estão começando agora a vida cristã, qual palavra você deixa nesse momento, cara? Olha, os jovens hoje, muitos falam por causa de celular. Eu também tenho celular. O celular é muito bom. Nos ajuda, né? Mas assim, que use o celular para pregar, para evangelizar. Porque é muito bom você ver Jesus e você saber que deles vem a recompensa. Porque você entrou hoje no órgão, não entre por entrar. Entre para fazer a obra do Senhor. Porque você prega não somente porque você canta, mas pela sua vida espiritual. E o importante, busque mais a Deus. Busque dons. Busque sempre aprender mais. Porque Deus, ele vai recompensar, ele vai lhe dar vitória, ele vai dar livramento onde quer que você andar. E a trajetória de coral, eu saí hoje, eu canto no conjunto, né? Mas assim, é muito bom. Eu não gosto de ficar parada, eu gosto da obra. E eu me lembro que quando eu ensinava, já faz 5 anos que eu deixei de ensinar, por conta da voz mesmo, né? Problemas nas cordas vocais. E eu disse, Jesus, e agora? Eu vou deixar o órgão? E eu vou deixar de fazer a tua vontade? E mesmo assim, quando aquele médico me deu aquele diagnóstico, eu disse, Jesus, eu quero a obra, eu quero a obra. Então, jovem, você procure fazer o melhor, porque você tem muito mais a ganhar da parte do Senhor. E são gerações que você vai contar lá na frente aos seus filhos, aos seus netos, o que você viveu e o que Deus fez em cada momento que você passou, em cada coisa que você fez para Ele. Porque nada do que a gente faz aqui é em vão. Tudo tem uma recompensa. Muito bem. Então, daqui a pouquinho a gente volta com mais programas Jesus Fonte de Vida. Não saia daí. Apresentando o programa Jesus Fonte de Vida.
apresentar o programa Jesus, Fonte de Vida. Muito bem, estamos de volta com o seu programa Jesus, Fonte de Vida, Trajetória, minha irmã Cacau. Nós vamos agora fazer a viagem para o Carneiro Leão e essa nova fase. Foi assim, eu vim morar aqui no Carneiro Leão, já fez 15 anos, agora em julho, dia 14 de julho, mas eu não ia para a igreja. Aí eu trabalhava muito, eu gostava muito de trabalhar, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 13 anos eu já gostava de ter minha independência. Então aconteceu que eu estava na escola e minha irmã ligando, olha, vem para casa que tua filha está passando mal, é a Aline. Aí então eu disse, tu fica aí com ela, daqui a pouco eu chego. E eu demorei. Quando eu cheguei em casa, a menina mal, muita febre. E aconteceu que, no que ela passou mal, tivemos que levar rápido para o hospital. E a médica pegou e disse, cuidado dessa menina, viu? Porque se acontecer algo que eu estou pensando, você não vai ter mais... Ela quis dizer assim, em outras palavras, um sossego para o resto da vida. Aí então, eu fiquei aperreada, né? E a gente, como crente, a gente começa ali a clamar pelo Senhor. E eu em casa, na casa da minha mãe, né? Que até então eu não queria vir para casa. E chegou uma irmã, bem mansa, caladinha, ela disse, olha Cacau, isso aí é só um aperto que Jesus está te dando. Porque tu sabe que tu tem que trabalhar na obra e tu não queres. Aí eu acordei, né? Aquilo foi um estralo, né? Eu disse, tá certo, eu vou para casa. Quando aconteceu aquilo, tudinho, ela ficou bem, veio para casa, né? Ela ficou no hospital poucas horas, a gente veio para casa. E quando foi no sábado, eu já cheguei, já procurando ciclo de oração. A Aline só tinha 2 anos. Então aí eu matriculei, falei com as meninas, botei aqui no conjunto, que a igreja foi no mesmo ano que a igreja foi inaugurada, a gente colocou. Assim, no caso, procurando ciclo de oração. Ciclo de oração infantil, porque eu nem ia para a igreja e não levava ela. Então eu já procurei o ciclo de oração, matriculei tudinho, falei com as meninas. E quando foi com pouco tempo, a irmã Rosa mandou me chamar, soube que eu estava aqui. E ela pegou e disse assim, ela me chamava naquele tempo de Cacá. Ela disse assim, Cacá, eu quero que você seja dirigente lá em Carneiro Leão. Aí eu disse, mas irmã, eu não sei fazer isso, eu nunca fui dirigente. Ela disse, você sabe, Jesus lhe ensina. Aí eu me lembrei, né, do que eu tinha passado, que Deus tinha falado para mim. Aí eu aceitei. E eu fiquei 5 anos dirigindo um ciclo de oração infantil, chegou o tempo, aí eu saí e fiquei no conjunto. Fiquei só no conjunto. Agora, como foi esse período? Porque assim, trabalhava geralmente jubilar e de repente vem e vai trabalhar na obra com a direção infantil, trabalhar com criança. Assim, para mim, na verdade, presbítero não foi tão difícil, porque eu já era professora de escola dominical. Da área infantil? Já lá na matriz. Eu trabalhei com, acho que Jardim, que hoje é Jardim, né? Antes era maternal, mas tem o maternal também. Aqui na nossa igreja aqui não conseguimos formar essa sala ainda. Mas eu trabalhei 13 anos. Né? Tudo bem que é diferente. Você ensinar é o quê? 1 hora de escola dominical. E ciclo de oração é todo um cuidado. É preparação de aula, preparação de palavra. Só que na direção de ciclo de oração infantil, você tem uma equipe ali que lhe ajuda. Lembrando, não é só o ciclo de oração, também é o departamento infantil da congregação. Também aí ajudava muito, né? E como eu tinha Aline pequena, eu trabalhava também, sempre gostei muito de trabalhar. E foi tempo que eu saí, eu digo que ali foi o meu tempo. Passei 5 anos, a experiência foi boa, principalmente espiritual. Que até então, eu não ser sincera, assim, eu não buscava muito ciclo de oração, eu não ia. E como era? A Aline foi crescendo. Foi crescendo, e quando foi uma vez a menina pegou e disse, por que não colocar ela para cantar? Foi quando eu descobri esse dom de Aline. Aí eu geralmente eu brincava e dizia, essa menina canta bonito igual a mãe. Todo mundo ria, né? Porque a voz é diferente. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor e Salvador. Só por Ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus.
Aline, minha filha de 2 anos que cresceu, Pode que passou ser. pela experiência. O que é que tá achando da entrevista da tua mãe, conhecendo um pouquinho da história dela? Eu tô gostando de saber as histórias que eu nem conhecia muito. Ela sempre me conta, mas em partes, muitas das coisas que ela tá contando aqui eu não sabia. Muito bem. Então, a Aline hoje está com quantos anos? 15 anos. Então, com 2 teve aquele momento de... Foi. Verdade. O que representa hoje a Aline para você? A Aline, assim, na verdade, assim, ela nos incentiva. Tem dia que é tô cansada, né? A gente chega do trabalho e ela diz assim, bora mamãe, porque eu preparei minha aula, porque ela já está ensinando na escola dominical. Ensino que faixa etária? Os Primário. primários. Ela E na está- sexta-feira, Ela às toma 6 da noite, é os juniores. Já vai seguindo o teu caminho. E disse que não queria ser professora. Mas a obra do Senhor é válida, tem recompensa para quem trabalha para Ele. E agora até cantar ela já canta. Já canta. Ela canta em congresso, também canta na União, né? Como é, Aline, cantar ali para aquele povo todinho ali? Eu costumo falar, quando chega a fase de dezembro, que é quando a irmã Luana ela começa a montar, né? Eu costumo dizer que é a fase que eu não sossego, que eu não tomo nada gelado e eu fico muito nervosa esses meses todos, até chegar março, e no dia também eu fico muito tensa, mas e também é a fase assim, que eu mais busco a Deus. Eu sempre estou jejuando e é a fase também que eu mais oro também. Agora, quando tu vê aquele povo todinho assim, tu para cantar, como é que... Aí, incrivelmente, é a parte que eu mais fico tranquila, porque é a parte que eu vou adorar o Senhor, né, que eu vou louvar Ele. Aí eu dá um estalo assim, aí eu começo a cantar e passa. Muito Aí, bem. eu sinto a presença dele. Então, antes da gente ir para nosso bloco comercial, você vai cantar as duas, né? Eita. Que maravilha. Qual o hino que a gente vai cantar? Foi. Qual foi que a gente cantou? Nenhuma condenação há. O hino que a gente já cantou junta. Vai. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investida do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Apresentando o programa Jesus, Fonte de Vida.
Jesus, fonte de vida. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar. Muito bem, vocês estão acompanhando o programa Jesus Fonte de Vida. E hoje, a nossa irmã Cacau, e agora chegou a filha. Então, está um programa praticamente tamanho família. E agora a gente vai conversar sobre a nova fase. De repente o tempo passa, sai das crianças, chega o tempo das crianças. E agora é um novo desafio, chega uma chamada agora. Chegou uma chamada. Quando eu saí das crianças, eu tive um sonho, na verdade, eu tive um sonho. E eu até contei para a irmã Rosa. Irmã Rosa, aquilo foi um sonho, no dia que ela me chamou. Foi uma revelação. Porque eu sonhei, eu servindo, e quem era? Ela. Aí eu disse assim, mas eu saí das crianças agora. E eu sempre me lembrava desse sonho. Uma vez eu contei para uma irmã, ela disse, Cacau, tu aguarda porque veio uma chamada para tu. Eu disse, não quero mais trabalhar, igreja mais não. Já tá bom, já trabalhei muito, já cantei conjunto, jubilar, shalom. Não quero mais nada. Também já saí na campanha evangelizadora. Eu disse, eu não quero mais não. Então, se passaram 7 anos. E quando foi um dia, foi engraçado que a irmã Rosa, ela nunca vai nas terça-feira. E eu fui prestar conta da escola dominical, que também sou secretária da escola dominical, né, da EBD. E quando eu cheguei lá, prestei conta, tudo eu vim. E quando eu vejo, na porta da secretaria está a irmã Rosa. Aí ela pegou e disse assim, aquela é Cacá. Eu disse, aquela irmã Rosa. Eu, do meu lado, eu disse, eu que não passo por ela. Por que eu disse isso? Porque Deus tinha falado comigo um dia antes, aguardar um chamado. Aí eu disse, eu não saio daqui enquanto ela não entrar, ou ela foi embora. E ficamos naquela tema. E ela disse que colocou a cadeira lá e não saía. Aí então, ela ficou me esperando. Quando eu passei numa carreira tão grande. Ela disse, Cacá, eu disse, senhora. Ela disse, você ainda está trabalhando lá com as crianças? Eu disse, não, irmã Rosa, eu saí, já faz 7 anos. Ela, o quê? Foi. Aí ela disse, tá certo, você está fazendo o que agora? Eu disse, eu estou trabalhando na secretaria da EBD. Aí ela disse assim, então tá certo, vamos para o futuro, né? Quem sabe lá na frente? Eu disse, é um futuro, viu, irmã Rosa, bem distante. Ela disse, tá certo. Aí quando foi no outro dia, na quarta-feira de manhã, eu estava trabalhando, ensinando, aí o evangelista liga para mim. Aí eu, na hora, eu disse, meu Deus, o que foi que eu errei? Meu Deus, eu contei tanto, tão direitinho, né? Aí ele pegou e disse, irmã Ana Cláudia, a senhora já trabalhou com o ciclo de oração infantil? Eu disse, meu Deus, eu não acredito não. Ele disse, olha, irmã Rosa está aqui, quer falar com a senhora. Eu disse, evangelista, eu só estou trabalhando. Aí ele disse assim, ela disse que espera a hora que você possa chegar aqui. Eu disse, tá certo. Aí eu chamei uma menina para ficar no meu lugar, e de 9h30 mais ou menos eu cheguei. E ela estava lá me esperando. E no momento ela me chamou para ir para outra igreja. Aí eu disse, não, tenho precisando de gente lá no Carneiro Leão. Ela disse, não, fique lá. Pronto, e fiquei, vai fazer 2 anos agora, em agosto, que eu fui chamada para ser vice-secretária do ciclo de oração de adulto. Muito bem. E nesse período teve a pandemia, né? Teve a pandemia foi bem antes, né? A pandemia foi antes do que veio o chamado, né? A pandemia veio em 2020. Só que no período da pandemia aconteceu algo com a tua filha. Foi. A Aline tinha 10 anos e a Aline era muita dor aqui. Ela dizia, isso é gastrite, o diagnóstico de mãe, né? Eu disse, é gastrite, Aline. Quando ela ia para a escola, ela já levava dipirona para a escola. Eu disse, Aline, se você sentir dor, você tome dipirona. E a professora ligou, Cacau, ela está aqui com muita dor, você tem dipirona. E passava, no momento passava a dor. E quando chegou 11 anos, aí eu peguei e disse, sabe o que é isso? Essa menina toma muito refrigerante. Eu tirei refrigerante. Mas as dores foram aumentando. E quando foi em 2011, veio a crise maior. E às pressas, a gente socorreu, levou para o médico, e lá o médico disse, essa menina está com a vesícula, problema na vesícula. Eu disse, não, doutor, a menina só tem 11 anos, impossível ser problema de vesícula.
E ele disse, vesícula. Eu aposto aqui o meu diploma. Eu arrisco, foi assim que ele falou, eu arrisco o meu diploma. Aí eu disse, tá certo. Aí ele passou o remédio, eu vim para casa. E quando foi à noite, novamente, outra crise. E a gente foi para Nazaré, quando chegou lá, a médica disse, é gastrite. Eu disse, eu não acredito não. Então a gente na mesma semana providenciou tudo. E a gente fez, né, os exames que o médico pediu. E aí marcou para outra sexta-feira, pronto, a gente ia fazer a cirurgia. Fora que a gente também foi fazer a ultrassom antes, e como foi pelo SUS, aí eu passei muito tempo sem comer. Aí eu tava já com muita fome de 11 horas e é só de 2 horas a ultrassom. Peguei e comi um bolinho. Aí na hora, deu pra ver tudo, menos a minha vesícula. A vesícula. Então aí aconteceu que a gente fez novamente, aí o médico na hora disse assim, ela tem mais de 100 pedras na vesícula. Eu vi assim, meu Deus, como é que pode? 11 anos essa menina tem, eu não acredito nisso não. E fiquei teimando. Aí a gente veio para casa e no dia marcado, antes eu ainda fui no médico, eu disse, ô doutor, ela pode comer tudo, pode comer tudo. Mas só que a minha mãe já foi operada de vesícula, meu pai também disse, não, pode não. O problema de vesícula é gordura. Ela não podia, presbítero, aí comecei a tirar as coisas dessa menina. Essa menina ficou tão magra, ela perdeu quase 15 quilos. Era um graveto, aqui dela a gente via. A menina era magra demais. Aí eu sei que eu fiquei desesperada. Na verdade, eu digo que eu aprendi a cozinhar quando essa menina aconteceu esse problema. Porque eu não sabia fazer as coisas. Sim, e na semana da cirurgia, uma irmã veio aqui e disse, não leve para o médico tal. Leve essa menina para Recife. Aí um amigo nosso conseguiu tudinho, ela foi operada em Recife, tudinho. Nisso, no dia, veja o que eu dizia antes. Às vezes a Aline queria pular um muro, até hoje a menina é tão medrosa, não corre de bicicleta, por causa de mim. Aí eu gritava nesse quintal, Aline, não pula isso aí não, que eu não tenho estrutura para estar em hospital não. Eu dizia isso direto. Jesus me levou para onde? Para dentro do hospital. Aí quando fechou lá, presbítero, as portas do hospital lá, né, portão grande, aí eu disse, meu Deus, é tu e eu e a Aline. Eu me perdi, assim, deu aquela coisa assim na vista, assim, eu perdi. Aí ali, mamãe, foi ali que ele disse. Ela estava tão ansiosa que ela não sentia medo da cirurgia, ela queria se operar, ela queria se livrar daquela dor. E eu fiquei aperreada, muito nervosa. Se aconteceu um dia antes, aí eu tive Covid. Eu desconfiei porque eu perdi o cheiro e o paladar. Liguei para minha irmã. Tu vai? E ela disse, Cacau, também tô. Eu disse, meu Deus, e agora? Eu tenho que ir. Meu pai também estava. Também com Covid. E aí, foi, aí eu disse, meu Deus, eu tenho que ir. Então, quando a gente chegou lá, levei 10 máscaras, né, para ninguém no hospital nem desconfiar e nem passar para elas. Aí eu sei que ela se operou, tirou, olha, foi horas difíceis. Porque ela entrou de 10h30 e Deus tem usado uma irmã para mim e disse, vou eu usar alguém para te ajudar em oração. Mas eu não entendi aquilo. E quando eu estava no hospital, a irmã orou, pegou e disse, Cacau, estou de joelho por Aline e só me levanto daqui quando terminar a cirurgia dela. Ela entrou de 10h30 na sala de cirurgia, de 3h30 mais ou menos, foi que vieram me dizer. Eu disse, meu Deus, essa menina morreu, ninguém está querendo me dizer. Só vinha isso na minha cabeça. Aí eu sei que a médica ficou sabendo lá dentro, eu estava muito aflita assim na porta do hospital, né, na frente do bloco cirúrgico. E ela disse, quem é a mãe de Aline? Eu disse, sou eu. Ela disse, sua filha está bem, viu? Já foram retiradas. Eu disse, por quê? Eu disse, por que não tirou logo de uma vez? Ela disse, não, tem que tirar pedra por pedra. Aí eu entendi, né, a demora. Mas ela está bem, daqui a pouco ela já está subindo lá para o primeiro andar, viu? E a senhora acompanha ela. Mas Deus nos deu a vitória da cirurgia dela para depois vir a vitória completa, era o chamado. Aí veio o chamado, porque a gente tem que trabalhar para o Senhor. A gente tem que passar, porque eu tenho que ter experiência. Eu vivia muito de experiência dos outros. Eu não tinha minha própria experiência. Eu dizia, Jesus, eu quero uma experiência. Entre essas e outras, Deus me deu, que essa foi marcante. Eu comia aquilo atrás da geladeira, escondido para ela não ver. Porque ela queria comida, mas ela não podia. E aconteceu que nós comíamos o que ela comia também. A gente se adaptou. Mas foi uma experiência marcante, que Deus nos deu a vitória. E aprendemos muito mais da parte do Senhor. E hoje eu tenho uma experiência e tenho que contar.
Muito bem. Agora, já que a irmã Cacau tem muito o que contar, Jalim tem muito o que cantar. E ela vai cantar um pedacinho de um hino antes da gente ir para o nosso bloco comercial. Se o mar não se abrir, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Não vou me afligir. Eu sei que esse problema para Deus é nada. E chorando eu vou seguir. Eu não vou desistir. Eu sei que o céu me guarda. Apresentando o programa Jesus, Fonte de Vida. O programa Jesus, Fonte de Vida. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir. Envia-me. Muito bem, já estamos de volta no último bloco e a irmã Aline tem experiência com batismo com o Espírito Santo? Tem. Eu me lembro que quando eu ainda era das crianças, aí eu não prestava muita atenção, eu era criança, né? Mas quando eu fui crescendo, que eu fui começando a entender, aí eu via que botava as pessoas, né, pra batizar. Aí eu ficava, né, mas eu nunca fui que eu tinha vergonha. Mas aí botava também no ciclo de oração infantil pra batizar. Aí ficava mandando a gente agora. Até a gente não sabia falar mais a palavra direito. Aí um dia eu falei, quer saber, eu vou me juntar com meus amiguinhos e vou fazer um grupo pra gente ser batizado. Aí eu me lembro que eu fiz, aí eu falei assim, minha gente, eu que inventei a agenda. A gente começa tal hora e vocês têm que cantar um hino e vocês dizem um versículo. Aí todo dia eu mandava uma pessoa cantar os hinos e depois era para ler o versículo. Aí a gente fez esse grupo. Mas aí acabou o grupo e passou. Aí quando eu entrei na União,
Aí eu comecei a sentir de verdade desejo, entender o que era o batismo, eu queria ser batizada. E aí eu ia, né, pra consagração, ia para os cultos, eu orava para batizar, mas eu nunca fui batizada. Eu fiquei, né, um tempão. E isso eu entrei na União em 2020. E fiquei nessa luta, né, 2021, 2023. Aí eu vi uma vez, a irmã disse que para quando a gente querer ser batizada, a gente tem que limpar o nosso altar. E eu me batizei nas águas. E aí eu fiquei, né, evitando, fugindo do mal. E aí, que certo dia, eu já tinha desistido já. Quando o senhor começava, hora para batizar, quem não é para adolescente via aqui, eu vou começar. Eu já tinha desistido já. Eu falei, eu vou, mas eu não vou ser. Mas mesmo assim eu ia. E aí, tava chegando a minha festa da minha união no ano passado. E aí eu falei, eu vou fazer um propósito em prol da festividade, mas se o senhor não quiser me batizar, Jesus, não tem problema não, mas eu vou fazer meu propósito mesmo assim para o senhor abençoar. Aí eu cantava todos os dias, junto ao meu devocional, 5 hinos. E aí eu cantava, e tinha dias, eu me lembro que eu não conseguia cantar tudo, eu emendava com o outro. E aí eu fui cantando. E quando foi no sábado, o culto não orou para batizar, mas no domingo orou. E eu me lembro que eu chorei naquele culto, mas não foi sentir na presença. Eu tava um pouco triste por algumas situações. E quando foi para orar para batizar, eu fui. E eu já comecei chorando. E aí chorando, e eu tava chorando, eu tava dando glória, mas o mal dava glória, eu tava sentindo minha língua enrolando. Tá meio estranho isso. E aí quem tava foi a cantora Lacris, e teve um momento que ela se abraçou comigo, e aí eu já não tava dando glória mais. Aí acabou, aí eu me lembro que falaram, né? 2 pessoas foram batizadas, aí eu falei pra uma amiga minha, quem que foi batizada? Aí eu falei, sei não, tu sabe? Também sei não. Aí depois falaram que foi eu e ela que foram batizadas. É engraçado que eu disse assim, aí a cantora veio perto de mim e disse assim, ela é sua filha? Eu disse, ela foi batizada. Eu disse, foi não, irmã. Minha filha, ela foi de glória, mas eu pulava tanto de frente. O púlpito ali. Aí foi ela e a amiga dela batizada no mesmo dia. Foi uma bênção, né? Porque no ano anterior, ela não foi. Foi. E falaram que eu tinha sido. Mas na consagração de manhã, quem foi batizado foi o pai. Foi, meu esposo também foi batizado na festa da união, numa consagração de manhã. Aí eu me lembro que o presbítero disse assim, eita, você ia levar hoje 2 vitórias para casa. É seu esposo e a sua filha. Mas não foi, foi somente ele. No outro ano, Jesus completou a obra. O tempo é dele. Verdade. Falando em tempo, o tempo passa, nossa viagem está terminando, mas eu acredito que vai servir de muita reflexão para as gerações que viveram todo esse período, mas também a geração que está agora. Eu queria deixar à vontade para que desse uma palavra para a antiga geração, porque deve estar assistindo, ou vão assistir, vão ver aí. Eu deixo a irmã Cacau para falar para essa geração antiga, para o jubilar. Foi uma experiência boa, foi muito bom. Queria eu viver tudo aquilo que eu já vivi. Com certeza eu ia aproveitar muito mais. Mas assim, o que eu deixo assim, são as recordações, as nossas amizades, né? Continua hoje do mesmo jeito. E quando a gente ia ali para congresso, ali em Recife, no Tempo Central, muito bom. Deus batizava, ensaio, vi muito isso. No ensaio ali na Matriz, no ensaio do conjunto também, Jesus batizava. Nós tivemos um dirigente maravilhoso, que foi o presbítero Elias Joel. Não é? Ele nos ensinou, irmãos. Ele nos colocou ali foi de Deus mesmo, instruído por Deus para nos ensinar. Se hoje estamos aqui, primeiramente Jesus, a minha mãe, né, que já dorme no Senhor, ela foi a maior incentivadora de tudo, do que somos hoje. E eu digo meu dirigente, irmão Elias, porque a gente conviveu, porque ele foi meu dirigente em conjunto, jubilar e meu professor de escola dominical. E os nossos líderes, a gente não tem o que dizer. E isso, assim, olha, é uma coisa que a gente vai levar para o resto da vida da gente e que eu conto para essa geração de agora. Eles ficam encantados quando eu conto essas experiências. Muito boa. Eu agradeço a todos, não é? E que estão me assistindo agora, que continuem na obra do Senhor. Porque quando a gente pede, Deus nos dá. Eu lembro que há 5 anos atrás, quando eu recebi o diagnóstico da voz, não é?
Mas eu dizia sempre assim, eu gritava, eu chegava aqui na minha rua e dizia assim a Jesus, Jesus, me liberte de escola, eu não quero mais escola. E foram acontecendo as coisas naturalmente. Não é? Aí veio o chamado, né, para a comissão, eu já cantava na comissão, mas aí veio aí para trabalhar. É muito bom trabalhar com comissão, você tem uma experiência, é muito íntima com Deus, né? E depois veio também secretaria da EBD, que eu trabalho com escola dominical há muito tempo, não me atrapalha em nada, é muito bom, procure escola dominical mais próxima da sua casa. É tempo de você orar, de buscar, porque a vinda do Senhor está muito próxima. E agora eu também trabalho com discipulado com meu esposo, todas as terças-feiras, e eu estou aprendendo novamente. E eu assim, estou buscando, levando a palavra de Deus também ali nas terças-feiras à noite, ensinando, porque são perguntas que as pessoas estão buscando sobre a vida de Jesus. Eu observo que eles estão preocupados com isso. Muito bem, então, Mãe Cacau, foi muito bom ter sua presença aqui no programa Jesus Fonte de Vida. Amém. E que Deus lhe conceda muitos anos de vida para que lá na frente tenha mais histórias a serem Amém. contadas. E a gente vai encerrar nosso podcast com vocês cantando aí. E vão ser um hino muito lindo, mas desde já, paz do Senhor, até a próxima. Amém. O céu é distante, mas pra mim não será, pois um anjo serei, então tudo será muito perto pra mim, lá, 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 muito perto para mim, pois um anjo serei, muito perto para mim. Você ouviu o programa Jesus, Fonte de Vida. Apresentação, Presbítero Márcio Guerra. Volte a nos ouvir na próxima edição.